Na nossa sequência de estudo, nós temos uma quase eterna polêmica, porque eu creio que isso ainda vai ser muito bem definido, ainda na nossa página 31, chamada de As Duas Testemunhas. E muita gente, como nós acabamos de comentar, esquece que o número na Bíblia, ele muito mais é profético, é simbólico do que literal. Então, as duas testemunhas pode significar muita coisa. Esse dois aqui pode significar sistema. Dois sistemas de testemunho. Que aí você poderia imaginar que ele possa ser o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Seria dois sistemas de testemunho. Poderia imaginar que os judeus, porque a Bíblia não diz que eles vão quebrar a aliança com o anticristo. Então, se eles quebram a aliança, eles passam a dar testemunho. E a única coisa que o judeu conhece é o Antigo Testamento. Mas nós vemos que uma igreja vai pregar na meia-noite dos tempos, quando o anticristo também ainda estiver reinando. Então, o que nós temos como testemunho de Deus sobre a terra? É o Antigo e o Novo Testamento. Então, nós temos aqui dois sistemas, né? O Antigo Testamento não é testemunho para nós, igreja. Não, para nós não. Mas para os judeus, ainda é. Eles conseguem se prender a Deus ainda através do Antigo Testamento. Enquanto que nós não conseguimos mais base de nos prender a Deus pelo Antigo Testamento. Se alguém consegue essa base, não é crente. Está se iludindo. Ah, mas o Antigo Testamento fala de Deus? Fala. O Antigo Testamento diz coisas maravilhosas de Deus? Sim. Mas eu nunca me ligarei a Deus pelo Antigo Testamento. Porque aí eu estou negando Cristo. É uma falsa união. É uma união mentirosa. Como o judeu. O judeu hoje tem Deus? Espera a guerra do Armagedon que você vai ver que ele não tem. Espera qualquer um se levantar contra eles, que você vai ver o massacre que eles vão sofrer. Você não pode se unir a Deus através do Antigo Testamento. Você só pode se unir a Deus através do sangue de Cristo. Quem negar esse sangue está fora, está cortado. Não é lógica? Essa é a lógica. Mas o judeu vai querer testemunhar de Deus, mesmo sem conhecer Jesus, ele pode vir a testemunhar dentro da cabeça dos conceitos dele, pelo Antigo Testamento. Pelo Antigo Testamento, por esse Deus do Antigo Testamento que os judeus conheceram, eles podem não se negar ao reinado, não se render ao reinado do anticristo. Eles podem não se render, porque eles vão ver ali, no reinado do anticristo, ideologias muito longe dos conceitos de Deus. Então, o que nós podemos imaginar? Que essas duas testemunhas possam ser um povo com a ideologia do Antigo Testamento e outro povo com a ideologia do Novo Testamento, que estarão pregando dentro do reinado do anticristo. São dois sistemas. Aqui, passando da página 31, indo para a nossa página 32, lá em Apocalipse 11, que fala dessas duas testemunhas, que você deve ler, e verá que aí nós temos vários comentários, 1, 2, 3, 4, temos 4 comentários de pontos de vistas a respeito do que seriam essas duas testemunhas. E diz, por exemplo, na página 32, primeiro ponto de vista: serão 2 homens de Deus, com poderes semelhantes aos de Moisés e Elias, profetizarão durante 3 anos e meio. Quando entregarem toda a mensagem,
Deus permitirá que o anticristo tire a vida destas duas testemunhas, que serão vistas por todo o mundo e estarão na cidade do grande rei. Depois de 3 dias e meio, Deus enviará sopro de vida a estas duas testemunhas, ressuscitarão e muitos glorificarão a Deus. Quando ressuscitarem, uma nuvem os envolverá e eles subirão. Aí diz, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uma colocação de Tessalonicenses de Paulo, mostrando que esse fato vai se dar, que Jesus, assim da maneira como ele foi para o céu, ele voltará. Então aqui você vê um monte de simbologia. Você vê, aqui está dizendo que eles terão poderes semelhantes aos de Moisés e de Elias. Só que esta visão de que as duas testemunhas terão poder semelhantes aos de Moisés e de Elias é uma interpretação nossa. Não estou dizendo que estejamos nós, os que temos visto assim, errados. Porém, a Bíblia não diz que essas testemunhas, terão poder como o de Elias ou como o de Moisés. Entende? Aonde a gente muitas vezes pode começar ou a acertar ou a escorregar e cair. Porque a Bíblia diz que eles terão poder de converter a água em sangue, né? Poder para ferir a terra com toda sorte de pragas, coisas que foram feitas por quem? Por Moisés. Mas aqui está dando este referencial e não dizendo que eles serão semelhantes a Moisés. Está mostrando que existe uma operação semelhantes às operações que Deus realizou através de Moisés. Mas o nome Moisés e Elias não entra. Ele não é mencionado. Então está existindo aí uma interpretação nossa. E essa interpretação pode estar certa, como pode estar errada. A vida toda, desde que eu me converti, eu ouço dizer que Moisés e Elias voltariam para ser testemunhas nesse período aqui. Isso aí, para mim, está fora de cogitação. Não vai ter nenhum Moisés, nem nenhum Elias voltando de lugar nenhum. E muito menos que essas duas testemunhas sejam 2 homens. Isso também, para mim, é descartado. Totalmente descartado. Outra referência que faz, profetizarão durante 3 anos e meio. Essa expressão 3 anos e meio, ela é muito marcante dentro desse contexto bíblico de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Essa história de 3 anos e meio é muito marcante. E depois vai repetir que depois de 3 dias e meio, Deus enviará o sopro de vida e estas duas testemunhas ressuscitarão e muitos glorificarão a Deus. Diz também aqui que serão vistas por todo o mundo e estarão na cidade do grande rei, Jerusalém. As duas testemunhas estariam no cenário de Jerusalém. Então é mais simbologia. E diz que mais... Bom, depois ressuscitarão, muitos glorificarão a Deus. Quando ressuscitarem, uma nuvem as envolverá e eles subirão. Quer dizer, vai haver uma ressurreição. Vão subir envoltos numa nuvem, já a semelhança de quem? De Cristo. Que Cristo é dito que uma nuvem veio e o encobriu quando ele foi assunto aos céus. Então aqui, antes de nós partirmos para uma interpretação, é bom ter muito, mas muito cuidado, porque a questão entra muita simbologia. E nós, nenhum ser humano, detém conhecimento da Bíblia. É necessário, quando se trata de Bíblia, é necessário revelação. Você nunca pode dizer que conhece Bíblia.
Você não pode dizer, eu conheço a Bíblia. Não, você sabe que existe uma revelação fluindo na sua vida, mas o conhecimento da Bíblia você não detém ele. Num estalar de dedos que a graça sair de você, aquele conhecimento bíblico que você tem, ele sai também. Faz o teste. Se sai. Você hoje pode ser o número 1, o referencial de ensino bíblico. Amanhã, sem a graça, você não sabe recitar direito nem João 3,16. Porque é uma capacitação, é uma revelação. Às vezes eu prego coisas aqui na igreja em que as pessoas dizem assim, pastor, aquela revelação foi tremenda, né? Que o pastor falou daquilo outro. Eu digo assim, o quê? O que eu falei? Não, aquilo assim, eu falei, tá, é mesmo, é interessante. Não é um conhecimento que está detido em mim, que eu saiba, que eu possa, sabe? 2 mais 2 igual a 4, algo como que físico, palpável. Não! A coisa entra na sua mente, no seu espírito, para um propósito determinado. Depois, meu irmão, entre aquilo permanecer ativo em você e aquilo sair de você, é com Deus. Quantas vezes eu já cheguei aqui, peguei lá a mensagem no computador, poxa, está todo mundo falando dessa mensagem? Eu vou ver o que diz essa mensagem. Aí quando eu fui ouvir, eu falei, rapaz, é mesmo. Nunca tinha visto dessa maneira. Já tinha até ouvido a mensagem, porque toda a mensagem eu ouço, mas nunca tinha reparado aqueles detalhes que tanta gente estava comentando. Por quê? Uma prova de que aquilo não é um conhecimento que saiu de dentro de mim. Ele veio de fora, passou por mim, cumpriu um propósito, mas eu não detenho o conhecimento. Louco é o homem que acha que pode deter o conhecimento das coisas de Deus. Isso é uma loucura, meu irmão. Mas é o que todo mundo diz. Eu fiz 5 seminários, eu sou formado em teologia, eu pós-graduação, sou formado em pedreiro de Jesus, sou formado em engenheiro de Jesus, eu dou nó em página de Bíblia. O cara é o bom, ele faz o que ele quer. Louco, ele é louco também, só esqueceu de dizer assim, eu sou o maior louco de Jesus. Né? Só faltou isso. Então, é muita simbologia, é muita revelação, para que alguém diga, é assim ou deixou de ser assim, sem que primeiro venha uma revelação. E tem mais, hein? Existem revelações que vêm em você, cumpre o propósito e sai. E existem revelações que vêm em você, se aloja e lá permanece. Isso eu posso garantir. É assim mesmo. É assim mesmo. É exatamente assim. Tanto que você não consegue repetir uma pregação. Por que você não consegue repetir uma pregação? Se tivesse tudo saído da sua mente, você repetiria. Você não consegue decorar uma poesia? Você não consegue chegar aqui e contar uma história para depois, uma semana depois você conta a mesma história para outro? Um mês depois você conta a mesma história para outro? História, é fato, está em você. Agora, quando as coisas são as coisas de Deus, elas podem vir até você, você pode falar daqui a uma semana. Isso muitas vezes acontece com sonhos, quando a pessoa não anota. Sonhos proféticos. Passa 6 meses e não lembro mais daquele sonho. Por quê? Porque houve um propósito de Deus, a coisa veio, entrou, penetrou em você, para que você contasse, visse, tomasse conhecimento, depois aquela graça daquele sonho sai de você. Isso acontecia com qual personagem bíblico? Sansão. Sansão era o fortão? Era nada. Numa queda de braço eu com ele, a coisa ia ficar difícil, irmão. Ele não ia levar moleza assim não. Agora, diz a Bíblia que vinha o Espírito Santo sobre ele, cumpria um propósito e depois o Espírito Santo saía. Sansão não era o forte o tempo todo. Se ele fosse forte o tempo todo, ele quando se colocou entre as colunas do templo de Dagon, ele não precisaria ter feito aquela oração.
Deus, uma vez mais, me restitui a minha força para que eu me vinga dos meus inimigos. Se a força tivesse nele, a graça tinha saído sim. Por quê? Porque ele próprio negou a graça, aquela história complicada que a gente conta de vez em quando por aí. Porque o poder de Deus opera na sua vida enquanto a sua fé está viva. Sansão vacilou na continuidade da sua fé. Acreditou que o corte dos seus cabelos lhe tinham retirado a força. Isso é outra história. Então, veja aqui nós temos comentário 1. Em virtude de muitas simbologias envolvendo a questão, já é possível não somente crer que as duas testemunhas sejam apenas duas pessoas, mas podem representar grandes organizações. Uma das coisas que eu menciono é o Antigo e Novo Testamento, que é, vamos dizer assim, representado em judeus e igreja, né? Então vem aí um monte de símbolo envolvendo esse Apocalipse capítulo 11, que são: castiçal é símbolo da igreja, é símbolo da palavra e é símbolo de Israel. Oliveira produz óleo, que é símbolo do Espírito Santo, que é símbolo de Israel, que é símbolo de unção. É dito que o anticristo lhes fará guerra. Isto poderia ser confuso se nos prendermos exclusivamente ao fato, considerando duas pessoas somente. Dá a ideia que os camaradas transtornaram a terra inteira. Transtornaram a terra inteira. Ora, então significa que eles têm que ter um certo recurso capaz de transtornar a terra. Ou então esse transtornar a terra não significaria exatamente isso? Pelo contrário, parece que significa isso. Então, você vê aí um monte de símbolo. Castiçal. Ah, castiçal é a igreja? Não, mas castiçal também é símbolo de Israel. Oliveira. Oliveira é símbolo do Espírito Santo, mas também é símbolo de Israel. Então, fica meio difícil, só pelo texto de Apocalipse, você chegar a algumas conclusões. Agora, existem diversos outros textos na Escritura que podem te dar um entendimento mais profundo. Agora, depende de cada um. O que nós estamos querendo aqui, na verdade, é que algumas ideias não permaneçam, para que elas não atrapalhem a própria busca da verdade. Então diz: não devemos esquecer que a parábola das 10 virgens, Mateus 25, revela que parte da igreja não será arrebatada. Outro detalhe é que é dito que seus corpos estarão na praça. Corpo é também símbolo da igreja. Enfim, não tomemos decisões precipitadas, pois a seu tempo tudo será revelado. O que acontece? Israel vai permanecer na terra, o arrebatamento vai acontecer e também uma parte da igreja, a grande parte da igreja, não será arrebatada. Será que essa parte da igreja que não será arrebatada poderia vir a se converter em testemunha de Deus na terra? Que seria massacrado, logicamente, mas poderia testemunhar? É uma ideia, porém alguns já não creem nisso, porque alguns acreditam que as duas testemunhas vão profetizar exclusivamente na primeira parte do reinado do anticristo. E sendo assim, essa igreja arrebatada, essa igreja não arrebatada, não teria espaço neste primeiro período. A igreja não arrebatada, ela vai ter que adentrar somente o segundo período. Então, quer dizer, é um detalhezinho muito minucioso, que cabe aí um questionamento, cabe aí uma observação, cabe estudo. Ou seja, não cabe precipitação. Não cabe precipitação na espera das revelações bíblicas, não cabe precipitação. Esse papo das duas testemunhas, nós poderíamos até estar pulando isso aí, esquecendo, nem tocando nesse assunto. Porém, eu acredito que essa história das duas testemunhas, para uma próxima geração, ela não deixará mais nenhuma dúvida. Hoje, para nós, para mim particularmente, ela é muito dúvida. Dúvida que não acaba mais. Mas o anjo disse para Daniel o quê? Daniel, sela as palavras desse livro, porque a revelação dele é para tempos distantes. Então, para Daniel, era 100% de dúvida. Para mim, hoje, é apenas 1% de dúvida.
O que Daniel não conseguiu entender em 100%, hoje eu entendo em 99%. Então eu acredito que esse papo das duas testemunhas, por isso que a gente coloca aqui os comentários, entra nesse assunto, porque eu acredito que para mim hoje ele é, vou até colocar aqui, 90% de dúvida. Vamos dizer que eu consiga pescar 10% dessa história aqui. Para a próxima geração, isso aqui vai inverter. Eles vão ter 90% de certeza e somente 10% de dúvida. É assim que eu tenho aprendido que a história acontece. Eu tenho aprendido que a palavra ela é revelada a seu tempo. Então é por isso que eu toco nesse assunto. Aqui diz, comentário 2. Pelas próprias simbologias bíblicas, outro argumento que encontramos é que as duas testemunhas possam ser oliveira, remanescente de Israel, castiçal, remanescente da igreja, né? Tem as referências de Jeremias, Zacarias, remanescente, aqueles que guardarão os princípios de Deus. Aí disse Jesus, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, nós temos aí mais duas simbologias, né? Falando de oliveira. Oliveira, que tanto é símbolo de Israel, quanto é símbolo da igreja. E a Bíblia mostra com clareza que, a respeito de Israel, o remanescente é que será salvo. O remanescente são aqueles que permanecerem firmes em um propósito de Deus para aquele tempo final, quando o anticristo estiver reinando. Então, é mais um comentário. Seria só Israel que estaria caracterizado como essas duas testemunhas, porque o número 2 é o número do testemunho? Ou seria, mais literalmente, dois segmentos, tanto a igreja quanto Israel, que ainda nesta época vai estar pregando? Eu tenho umas coisas que eu penso, que eu acho, mas não a ponto de eu poder dizer, meu irmão, é isso aqui. Não, eu crer em alguma coisa é um fato, e eu poder afirmar biblicamente ou por uma revelação que aquilo é real, é outra história. Por exemplo, uma grande massa da nação brasileira e do mundo já viu objetos voadores não identificados, já viram coisas fantásticas, já fotografaram coisas tremendas, muitas fraudes e muitas coisas que não se conseguiu, apesar de estudos científicos, determinar que fossem fraudes. Porém, eu afirmo, não existe vida em outro planeta. Mesmo com todas essas fotografias, todos esses sinais, eu afirmo. Por quê? Porque eu recebi uma revelação. Então eu posso morrer dizendo que não existe vida em outro planeta. Porém, com relação às duas testemunhas, eu não recebi nenhuma revelação suficientemente que eu possa dizer, eu recebi e está aqui, é isso e acabou a história. É o que eu creio porque eu recebi do Senhor. Não. Tudo que nós estamos vendo aqui são simbologias, alegorias, são tipificações. Comentário 3. Pelos símbolos envolvendo a questão das duas testemunhas, também há aqueles que acreditam que as mesmas serão a igreja, castiçal, e Israel, oliveira, conforme referências bíblicas já citadas. Todavia, entra em questionamento até quando a igreja permaneceria na terra, a fim de dar testemunho. Detalhe, ao ser dito que os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, preste muita atenção. Apocalipse faz referência à grande cidade como sendo Roma, Babilônia, a prostituta que reina sobre os reis da terra, e enfim, com simples conclusão, a Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, em virtude de a grande cidade reinar sobre toda a terra, é possível também desenvolver o pensamento de que os corpos mortos não estejam em um local específico, mas espalhados por toda a terra, mundo, pois também podemos entender de duas maneiras a expressão onde seu Senhor também foi crucificado, ou seja, especificamente Jesus foi crucificado fora de Jerusalém,
e em sentido genérico foi crucificado no mundo. Isso aí gera outro problema, porque diz, os seus corpos estarão na cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Se você se aprofunda detalhadamente, você pode pensar, além de Jerusalém, você pode pensar outras coisas, porque Jesus Cristo não foi crucificado em Jerusalém. A Bíblia é muito específica em dizer que o transportaram para fora da cidade. Então, se ele sai de Jerusalém para ser crucificado fora dos muros da cidade, então ali já é considerado mundo e não Jerusalém. É um detalhe muito minucioso, mas que permite análise. Jesus Cristo foi crucificado em Jerusalém? Não. Biblicamente, não. Agora, quantos metros estavam da cidade? A poucos metros, mas aonde estavam não era considerado Jerusalém e ponto final. Jerusalém só ia até aqueles muros que eles passaram. Eles foram para fora. E diz que o seu Senhor foi crucificado na grande cidade. Então, meu irmão, é muito detalhe, né? Quem se interessar, eu acredito que vai conseguir conquistar muito mais conhecimento e entendimento. E eu creio que à medida que os anos passam, você terá a oportunidade de compreender isso cada vez mais profundo. Diz, comentário 4. Os dois ungidos, duas oliveiras, são Josué, representando a autoridade religiosa, e Zorobabel, representando a autoridade civil. Eles são arquétipos das duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11. O que acontece? Quando você vai ver lá em Apocalipse 11 as duas testemunhas, que elas são representadas por castiçais, por oliveiras, e quando você começa a buscar na Bíblia o significado dessas simbologias, você vai parar lá em Zacarias e outros profetas, e um dos profetas, por exemplo, Zacarias, chama Josué e Zorobabel de oliveiras, de castiçais. E nós vemos que Zorobabel representou um sistema político de Israel e Josué representou um sistema sacerdotal de Israel. Então, essas duas testemunhas, será que elas poderiam ser um sistema político e sacerdotal que viesse a existir nesse cenário aqui, que viesse a combater o reinado do anticristo? É outra coisa mais complicada que dá margem para pensamento. O que eu estou querendo demonstrar? Que até então, simbolicamente, sem a revelação, nós estamos apenas dentro de um labirinto com relação a essas duas testemunhas. Então tem gente aí muito ousada, né? Teve um camarada aqui que pensava que era alguma coisa e justamente ele sentou aqui no seminário numa época dessa em que eu estava falando das duas testemunhas. Mas eu não disse que as duas testemunhas eram Elias e Moisés. Depois da aula, o cidadão já estava comentando com um monte de gente. Não, eu quis ficar calado para não falar, mas as duas testemunhas são Elias e Moisés? Pode ser qualquer um, menos Elias e Moisés. Justamente porque o cidadão se achava o sábio e o entendido. Justamente o que eu não vou afirmar de jeito nenhum. A coisa é muito profunda. Até aqui está muito complicada essa questão das duas testemunhas. Então diz aqui, olha. Lembrete, não esquecer que 2 é símbolo de uma operação na qual Deus está agindo e tem pressa em realizar. 2 sonhos de José, 2 sonhos de Faraó, os quais significam a mesma coisa. Portanto, as duas testemunhas podem não ser 2, mas sim uma única ação confirmada. Ou seja, mesmo que não queiram aceitá-la, não poderão negá-la. O 2, na verdade, pode significar 1. O 2 pode significar 1. José teve quantos sonhos? 2. Significava o quê? 1. Faraó teve quantos sonhos? 2. Significava o quê? 1. Então, se alguém quiser dizer que as duas testemunhas é Elias e Moisés, que diga, mas não me chame por testemunha. Estou fora, meu amigo. Então, nós temos que aprender a andar abaixo da Bíblia. Tem gente aí querendo se comparar à Bíblia ou está acima da própria Bíblia.
né? Saindo com ideias sem Deus dar nenhuma revelação, sem Deus dar nenhum toque, nenhum entendimento. Não. Igreja verdadeira é aquela que anda abaixo da Bíblia, abaixo da teologia. Como eu costumo dizer, anda numa mão com açúcar, na simplicidade. O que faz uma igreja forte é a simplicidade no Evangelho. Paulo diz assim: eu temo que alguém vos faça desviar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Por quê? Ele diz assim, ó, muitos se perderam por causa das genealogias loucas. As pessoas começam a debater e pensamento começa a fluir, começa a ter um monte de ideia. Mas quando vai para a Bíblia, não tem base. Vou usar de novo o exemplo que eu disse aqui. Não existe vida em outro planeta. Ah, mas fotografaram um marciano. É mesmo, eu também quero ver ele. Cadê? É bonito, mas não tem vida em outro planeta. Porque eu sei a voz que eu ouvi. Amém? Mas está aqui o marciano, eu continuo negando. De onde veio esse marciano? De Marte mesmo? Tem certeza? Eu não sei. Pode me mostrar quantos extraterrestres quiserem. Eu morro dizendo que não há vida em outro planeta. Ponto final. Não interessa o que venha pela frente. Não há e acabou a história. Por quê? Recebi uma revelação. Mas se você for para a internet, você vai ver foto de extraterrestre. Eu te digo até cada foto impressionante. Quem já viu aí? Ninguém nunca pesquisou? Já? Pesquisa isso, extraterrestres lá na internet. Você vai ficar impressionado. Você vai chegar aqui e vai dizer assim para mim: não, pastor, tem vida em outro planeta. Eu vou dizer assim: não tem. Pode todos vocês virem dizer assim: não, pastor, eu vi. Problema seu que você viu. Eu também vi e não creio. Como? Não creio. Porque a revelação que veio a mim é poderosa. Mas de onde vieram aquelas coisas que estão lá? Não sei. Eu sei que de outro planeta não veio. Então, o que que a revelação te gera? A revelação te gera uma convicção plena. Eu estou vendo, mas aquilo que você está vendo existe? Não existe. Mas você está vendo, mas não existe. Como que você está negando que você vê? Eu estou negando porque eu recebi uma revelação. Como que você explica aquilo lá? Eu não sei explicar, mas eu não creio. E acabou a história. Isto é a revelação. É uma voz poderosa que fala de dentro para fora. Não importa o que está entrando de fora para dentro, pelos seus sentidos, ouvido, olhos, tato, não interessa o que você está sentindo, cheiro. Não interessa, porque você tem uma voz muito poderosa chamada revelação. Então, quem são as duas testemunhas? Eu não sei. Desconfio? Desconfio, mas não recebi nenhuma revelação a respeito da minha desconfiança. Então eu procuro jogar tudo nessa base, né? Certa vez nós estávamos num culto, numa igreja, e de repente começou um perfume no meio da congregação, num quintal onde nos reuníamos. Começou um perfume, e todo mundo ali calado, louvando, mas sentindo aquele perfume. Aquele perfume foi tomando assim, todo mundo, perfume forte, diferente, uma coisa. De repente um profeta se levantou: sou eu mesmo. Eu que passei no vosso meio, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Espiritual, você sentia aqui nesse nariz? Todo mundo já estava vendo: caramba, que isso? Que perfume é esse? Será que alguém comprou um perfume importado aí? Do bom! E aquele negócio, a gente louvando e um olhando para o outro, mas ninguém falou nada. Daqui a pouco o profeta se levantou: sou eu que passei no vosso meio, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Tremendo, né? Então, você não pode se guiar só pelos sentidos naturais. Você precisa de revelação. Quem ousaria dizer, de nós que sentimos aquele cheiro, quem ousaria dizer que era Jesus que estava no nosso meio? Caramba, que perfume, né? Acabou a história. Mas quando vem a revelação, o profeta se levanta: sou eu mesmo. Passei em vosso... Opa, agora entrou a revelação, agora você pode dizer que sentiu o cheiro de Jesus. Mas antes você não pode dizer. Você pode dizer que sentiu um cheiro, mas de onde era aquele cheiro? Não sei. Então você pode desconfiar das coisas, mas afirmar precisa de revelação. Tem que ter ouvido Deus, tem que ter tido uma resposta de Deus num sonho, numa visão,
uma confirmação de alguma maneira. Por exemplo, a irmã Raimunda, se não me falha a memória, chegou outro dia aqui, falou assim: pastor, eu tive um sonho, chegava na igreja e diziam que o pastor tinha morrido. O pastor tinha morrido. Foi, irmã, teve sonho? Foi, né? O pastor tinha morrido. Eu falei: é mesmo, irmã? Vamos orar, né? Eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha, né, irmão? Cocei assim, eu morri, sabia que eu não ia morrer. Por que eu sabia que eu não ia morrer? Porque já tinha uma revelação e sabia que eu não ia morrer. Amém? Eu sabia que eu não ia morrer. Mas aí passou uma semana, veio alguém, esse eu não lembro: pastor, sonhei que o pastor tinha morrido. Eu falei: caramba, 2 sonhos, já está confirmada a história. 2 pessoas diferentes. Detalhe, pessoas diferentes, porque às vezes o sonho, ele parece uma loucura tão provocante, impactante, que Deus sabe logo que você não vai dar crédito. Mas aí ele pega 3, 4, 5, sonhando a mesma coisa e vem te contar. Opa, não tem jeito, Deus está falando. Não tem como fugir. Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Aí, falei: meu irmão, vou orar. Já sonharam que eu estava morto aí, mas até agora eu estou vivo. Ainda brinquei. Aí vem o terceiro, foi o irmão Marcelo: pastor, eu tive um sonho, chegava na igreja e o pastor tinha morrido. Falei, aí na hora entrou a revelação. Eu falei: Marcelo, este sonho, parte dele significa o seguinte: a próxima dispensação, parece que já tínhamos entrado em junho, eu falei, a próxima dispensação, ela vai ser uma virada tão violenta, que tudo que ficou para trás vai ficar esquecido. Nós vamos receber uma direção tão específica de Deus, uma coisa tão diferente, que tudo que ficou para trás já era. Não deu outra. Chegou no dia 19, você está preso. Quando eu estava lá dentro da prisão, os ânimos já tinham acalmado, porque a minha adrenalina foi lá em cima, irmão. E aquele delegado deu o azar de me pegar com a adrenalina lá em cima. Por isso que ele nunca mais vai esquecer o meu nome. Não vai mesmo. Nem a geração dele, porque eu vou pegar todo mundo daqui para frente. Então, quando eu acalmei, que eu já estava lá dentro da prisão, que eu caí na real, né? Esperar o propósito de Deus, estou preso, vou esperar Deus agir, que eu sei que o propósito de Deus não é que eu fique aqui dentro. Eu já sabia disso também, porque Ele tinha propósitos comigo que lá de dentro não poderiam ser cumpridos, então eu tinha que estar solto, já sabia disso. Falei, vamos esperar o tempo de Deus. Aí os 3 sonhos vieram à minha mente. Aí o Espírito Santo falou, os 3 sonhos é isso, a sua ausência, a sua retirada, por isso que você era dado como morto. Aí que eu caí na real. Então, o que acontece? Tem coisas que nós só sabemos, só conseguimos dominar a revelação, o entendimento, quando existe uma revelação. Até então, meu irmão, não adianta, você pode pular de um galho, pular de outro, pode ler aqui, pode orar ali, vai caminhando, mas não afirme nada que Deus não tenha te confirmado. Isto é andar gloriosamente, isto é andar segundo a Escritura. E deixa o que tiver que acontecer, que aconteça. Amém? Então aqui nós encerramos com este 4º comentário. Certamente que tem muito mais coisa. Alguns irmãos estudando sobre isso já me participaram, já comentaram sobre detalhes dessas 2 testemunhas, textos que encontraram na Escritura, simbologias, números, etc. E eu creio que essas pessoas estão caminhando certo, estão compreendendo, porque estão buscando, estão estudando. O resultado, logicamente, virá. Agora, eu fico por aqui. Cada um que quiser seguir adiante na estrada, vá em frente. Certamente você vai descobrir alguma coisa. Eu fico por aqui. Apenas eu digo que Elias e Moisés, 2 pessoas, não, isso aí não é. Isso não tem condição de ser. Alguma pergunta? Nenhuma?
Então vamos ficar por aqui em nome de Jesus.